Pessoal, para quem está entrando aí, boa noite. Nós tivemos um pique de energia aqui no bairro, né? E eu tive que ligar tudo novamente, os computadores, celular, mas nós estamos voltando. Estou esperando a Ana entrar novamente para que eu possa chamá-la e para que nós possamos partilhar um pouquinho sobre o tema de hoje, dessa live de hoje. A Ana já está pronta. Ela ainda não entrou. Deixa eu dar um ok aqui para ela. Falar para ela entrar. Ei, Agora, Hudson, tudo bem? boa noite, tudo bem e você? Tô ótima, graças a Deus. Deu um pique de energia que desligou tudo. Eu falei, não é possível. Agora também eu tô tranquila aqui. Eu também tava com dificuldade de entrar, a câmera do meu celular não tava funcionando, mas agora também tá Sim, tudo certo. então é isso, gente. Saudade Nós de vamos começar você. então também. E eu tô com saudade de tanta coisa, né, gente, nesse tempo de pandemia, a gente fica com saudade até daquilo que a gente ainda não viveu, porque não tá fácil, né? Exatamente. Pessoal, boa noite para vocês que estão entrando aí na live. Eu convidei hoje uma pessoa que é muito especial para mim e desde já agradeço, viu, Ana, por você ter dito sim. A Ana é jornalista, ela é editora e apresentadora de um telejornal com experiência de 12 anos, tá? O jornal MGTV, que todo mundo conhece aqui no Centro-Oeste de Minas, e que faz parte de uma afiliada da Rede Globo e que está presente em outras áreas também do Estado. Tá? Ela também possui MBA em Gestão de Comunicação Integrada, é professora universitária, professora de comunicação e oratória e palestrante. E eu convidei ela hoje para poder partilhar um pouco para nós, né, dessa realidade que ela vive, né, como jornalista, que é justamente ter que lidar com as fake news, sobretudo nesse tempo tão difícil que é um tempo de pandemia. Então, boa noite para vocês, boa noite, Ana, seja bem-vinda e obrigado pela sua presença. Hudson, eu que agradeço pelo convite. Eu adoro falar de jornalismo, adoro falar de comunicação. Acho muito importante falar sobre comunicação, principalmente neste momento, né? Nesse momento em que as pessoas precisam estar informadas, querem também, né, receber informação de qualidade. E essa questão das notícias falsas, né, da fake news, tem trazido um prejuízo enorme para a comunicação, para o jornalismo profissional e principalmente para o cidadão que precisa de informação de qualidade. Quero desejar boa noite também para a sua audiência, para a minha audiência, para o pessoal que está aqui com a gente, que está passando por aqui. Obrigada a todos. Vamos lá, estou disponível. O que você quiser Eu saber. gostaria, Então, eu gostaria de começar, né, perguntando para você, porque muitas pessoas sempre ouvem, né, por aí, essa questão da fake news. Mas o que de fato é fake news? Eu posso dizer que é um boato, que é um rumor, que é uma mentira, e por que eu posso dizer isso? Na verdade, eu acho que é o que diz mesmo a expressão, né, Hudson? É a notícia falsa, é uma notícia que não existe, é uma notícia criada, é algo que é mentira, na verdade. Eu acho que a gente não poderia classificar como um boato, porque a gente costuma falar que o boato às vezes tem um fundinho de verdade, e a notícia falsa não, né? A notícia falsa é uma notícia criada. É uma notícia que não é verídica, não é um erro de
uma notícia errada, não é um erro de comunicação, não é um erro de um determinado veículo de comunicação em noticiar algo errado. Não é uma apuração mal feita, é uma notícia fabricada, é uma notícia falsa, que pode ser ou não para beneficiar alguém, para prejudicar alguém. Então, é realmente uma notícia falsa, algo que não existe, que é criado para, talvez, iludir as pessoas, para gerar uma desinformação também, né? Ela vai se choca com o papel real da informação, que é contribuir para a vida das pessoas, que é prestar um serviço para o cidadão. Ela se choca isso e, na verdade, é um desserviço, né? A gente vê que esse termo é um termo utilizado agora nesse tempo contemporâneo, mas que a notícia falsa ela existe desde a Idade Média, assim, dentro da imprensa. Os veículos eles forneciam algumas partes dos jornais, porque o jornal impresso era o maior veículo de comunicação daquela época, justamente para poder propagar esse tipo de informação que não era uma informação verdadeira, às vezes, com o intuito de denegrir a imagem de alguém politicamente. Maria Antonieta foi uma das pessoas que mais sofreu por causa da questão dessas notícias que não eram verdadeiras, né? Na história, se a gente for ver, na França. Na Inglaterra, eu vi também que no século XVIII existiam 10 jornais que eram jornais periódicos, enquanto nós tínhamos 9 jornais que eram jornais semanais, porque era o veículo que mais propagava a informação. Hoje você trabalha num veículo que é a televisão. E eu vejo que muitas pessoas ainda não sabem como identificar uma notícia quando ela é falsa, né? Como que as pessoas podem identificar? Quais critérios elas podem usar para analisar se aquela notícia ela é verdadeira ou não? Hudson, o meu critério, eu sou profissional da comunicação, mas nem por isso eu tenho todas as informações. Eu não tenho acesso a todas as informações que eu quero ter com toda essa facilidade. Então, às vezes, eu fico na dúvida. E aí eu preciso realmente pesquisar. Então, eu só acredito em fontes oficiais. Então, quando eu tenho condições, por exemplo, de apurar, quando eu estou aqui, quando eu estou no exercício da profissão, eu vou atrás da fonte oficial daquela informação. Essa é a minha função enquanto jornalista. Agora, quando consumidora de informação, às vezes é uma notícia em âmbito nacional, que às vezes eu não tenho acesso direto à fonte geradora daquela notícia, eu vou buscar por sites de confiança. E aí os sites que eu tenho como sites de confiança, primeiro, eu como jornalista, eu busco nos veículos de comunicação que eu confio. Né? Então, às vezes, eu ligo a televisão, eu coloco, né? Eu gosto muito de assistir o Jornal Nacional, então, se está no Jornal Nacional, eu confio. Não só o Jornal Nacional, eu ligo na CBN e aí eu vejo, eu confio na informação, mas se eu quero, assim, algo mais rápido, pelo Instagram mesmo, eu entro aqui no Instagram, entro nos perfis de sites de notícia, por exemplo, o jornal Estado de Minas. É um jornal que eu confio, que tem um perfil atuante no Instagram, e eu sei que, tendo a informação, eles vão postar ali no Instagram. Então, assim, eu vou lá no perfil do Estado de Minas. E outra, eu sempre que tenho uma notícia, eu digito lá, vamos supor que eu quero fazer uma busca no Google para saber se aquela notícia é verdadeira ou se eu tenho alguma notícia confiável em relação àquele assunto. Eu vou na busca do Google e digito, vamos supor, benefício do governo será estendido, G1. Aí já vai entrar para mim o site do G1 e se tiver informação, se essa informação realmente for certa, vai estar lá. Né? Ou eu já entro direto no site do G1 e faço a busca, mas eu busco por veículos de comunicação. Claro que a gente tem sites do governo que também vão noticiar. Eu prefiro os veículos de comunicação que eu confio. Entendo. A gente
para quem trabalha na televisão, como você, hoje em dia está tendo um contato direto com o público, né? Muitas pessoas têm um acesso, talvez, ao WhatsApp da empresa, né? Da emissora, ou através de algum outro meio de comunicação digital e que tem interatividade. Vocês recebem muitas informações, talvez, eu acredito, pelo WhatsApp, por exemplo. Como que vocês fazem esse filtro, né? Para realmente, você recebe ali uma notícia de última hora, para subir no ar, mas você precisa checar se realmente aquela informação é verdadeira ou falsa. Como que é esse procedimento dentro da televisão? A gente recebe realmente centenas de mensagens e são informações preciosas, porque hoje as pessoas, elas são geradoras de notícia. Elas têm um celular na mão, com esse celular elas conseguem fazer imagem, elas conseguem registrar os fatos e elas compartilham isso com a gente. Isso é muito importante. Nesse momento é essencial, faz parte do nosso conteúdo, que é o nosso conteúdo jornalístico. A gente conta com os profissionais, com o nosso público, com o telespectador para essa produção de conteúdo, mas tudo que chega, Hudson, como você disse, precisa ser apurado. Então eu tenho uma informação que acontece com muita frequência, por exemplo, chegou essa semana para gente, que foi aqui em Divinópolis um incêndio no apartamento. E aí já tinha várias pessoas, eu recebi de uma amiga já a imagem do apartamento pegando fogo na região central de Divinópolis, e aí já compartilhei no grupo da TV, essa semana eu estou em casa, e aí o pessoal vai apurar realmente o que está acontecendo. Aí a gente vai direto nas fontes oficiais. Esse vídeo, a informação de que algo está acontecendo é essencial para o nosso trabalho. Porque muitas vezes a gente já tem equipe na rua, muitas vezes a equipe já até está no local, mas às vezes a pessoa tem uma visão privilegiada, às vezes ela está no prédio em frente, ela faz um vídeo de um local que o meu cinegrafista não está. Então eu tenho um outro ângulo da notícia, mas eu vou direto nas fontes oficiais. Então, nesse caso, quem que é a fonte oficial para apurar o incêndio no apartamento? O Corpo de Bombeiros. Então, eu vou ligar no Corpo de Bombeiros, do Corpo de Bombeiros já tem uma assessoria de comunicação preparada para isso, e aí eles já passam as informações. Se a minha equipe não estiver na área central, ela vai se deslocar para lá. E acontece muitas vezes também, Hudson, a informação que chega pelo WhatsApp, pelo telespectador, ser usada por nós. Às vezes a gente não tem condições de mandar uma equipe. E aí a informação, o vídeo que chega é a notícia. É a notícia. O vídeo que chega, a informação que chega é a notícia. Claro, tudo passa por uma apuração com fontes oficiais. Então, assim, a gente conta com o telespectador, mas a gente tem todo esse cuidado de apurar, de ver a veracidade, né, dos fatos. Quero mandar um abraço para o pessoal que está aqui assistindo. Estou vendo que o Thiago, meu colega, está aqui. Estou vendo também tem ex-aluno aqui, alguns colegas seus. A Joyce. Tem muita gente legal aqui, o Rodolfo. Obrigada pela participação. É isso, Hudson. A gente sempre conta com o nosso telespectador e o nosso papel é apurar cada detalhe, sempre. Quando eu estudava, né, que eu era aluno de jornalismo, a gente ouvia dizer muito que nunca se precisou tanto de um jornalista como nos tempos de hoje, né? Em que todos têm acesso à tecnologia e essa tecnologia consegue emitir informações, sejam elas válidas ou não. E aí eu fico pensando realmente, por exemplo, em meio à pandemia que nós estamos enfrentando. No começo, as pessoas buscavam a informação, porque elas queriam realmente saber o que estava acontecendo no mundo, né? Há um tempo atrás, a gente não imaginava que um vírus que surgiu do outro lado do planeta iria, de fato, chegar em Divinópolis, iria chegar em Itaúna, e hoje está do nosso lado. Então, eu fico pensando justamente hoje no papel do jornalista, porque muitas pessoas
depois de um tempo, deixaram de consumir a informação porque começaram a se sentir um pouco, não sei, com pânico de toda essa situação, né? Como que você tem visto isso? Como que você tem percebido essa questão das pessoas terem que enfrentar esse tempo de pandemia? Será que realmente é válido se abster das informações ou não? Como que você vê isso? Eu acho, Hudson, que as pessoas precisam ter um veículo de comunicação que elas confiam. Elas precisam escolher um canal, não um canal de televisão, um veículo, né? Um meio de comunicação, que seja na rede social, que seja na televisão, que seja impresso, um veículo de comunicação que elas confiem, para que elas possam buscar a informação necessária para esse momento. É importante as pessoas estarem por dentro da prevenção. Quanto mais informações souber, melhor. É importante que as pessoas saibam também como que anda a pandemia na cidade delas, né? Como que está a ocupação dos leitos na cidade, o que tem sido feito, quais são as exigências da prefeitura, como que está o funcionamento do comércio, como ela pode contribuir para a prevenção. Isso tudo é importante. O que eu acho prejudicial é a pessoa consumir informação o tempo todo e de vários canais, de várias fontes. Eu acho que é importante você ter um local onde você consome a informação e confia, para que você não fique totalmente distante do que está acontecendo. Que você faça parte disso, possa contribuir para a prevenção, para esse momento difícil, porque além das informações sobre os cuidados, sobre a doença, a gente tem muita notícia boa também de pessoas que se recuperaram. Em Divinópolis, por exemplo, eu vi um dado ontem que acho que 380 pessoas, como eu não estou na TV, não sei os números exatos, mas vamos supor, 380 pessoas que tiveram Covid, 324 recuperaram. Então, se você tem acesso também a esses números, é um número que te tranquiliza também. Não é só uma informação que te desespera, sabe? Então, se você tem uma fonte de informação que você confia, eu acho que você precisa realmente consumir. Claro que é uma escolha, mas eu acho importante você ter algo que você confie para você se manter informado. Eu tenho percebido muito isso também, porque sim, nós temos os dois lados, né, dessa moeda. Nós temos, ao mesmo tempo em que temos que noticiar, dar a notícia daquilo de ruim que de fato está acontecendo, né? Já são 538 mortos aproximadamente no mundo, 65 mil só no Brasil, e as pessoas têm acesso a esses números, mas também, como você disse, têm acesso aos números positivos de pessoas que foram curadas do Covid. O jornalismo também mostra o outro lado, né? Ele mostra aquilo que é positivo também. Por exemplo, muitas pessoas não têm acesso à informação, não sabem como lavar as mãos, não sabem como utilizar uma máscara, quais os procedimentos fazer. Na TV, o que vocês têm feito assim de positivo que pode refletir de forma positiva mesmo para as pessoas, né? Consumirem essa informação no tempo da pandemia? Então, a TV tem se preocupado muito com essa notícia boa, essa notícia que gera uma calma, que gera otimismo, que gera esperança. Isso a gente tem feito muito desde o início da pandemia. Então, a gente tem um VT rodando, inclusive na programação, com imagens de pessoas que se recuperaram, com depoimentos de pessoas que se recuperaram, com manifestações dos profissionais da saúde em relação aos pacientes. Acho que circulou muito nas redes sociais. Muitas pessoas devem ter visto, né, assim, imagens como essa que eu vou falar. Por exemplo, o paciente se recupera, está saindo do hospital, ele sai
né, com uma salva de palmas, ele sai com cartazes, ele tem um acolhimento nessa saída. Então, tudo isso tem espaço na TV. A gente tem mostrado isso com muita frequência. E outra questão que é muito importante, que tem acontecido desde o início da pandemia e tem se intensificado, é a questão da solidariedade das pessoas. A gente já mostrou inúmeras matérias de mesa solidária, varal solidário, né? Atitudes solidárias nesse momento, onde tantas pessoas estão vivendo uma crise, às vezes crise financeira. Então, assim, todo esse conteúdo tem tido destaque, não só espaço, mas destaque no nosso jornalismo. Então, é um conteúdo que gera um conforto, que gera uma esperança, que faz você acreditar ainda mais nas pessoas. Então, assim, eu até me lembro de uma matéria recente que a gente fez acompanhando uma paciente do Rio de Janeiro. Ela é aqui da nossa região, eu acho que de Formiga, se não me engano. Fui eu que editei a matéria. Ela era usuária de drogas, ela morava nas ruas, pegou Covid, foi para o hospital, queria fugir do hospital, foi abordada por uma psicóloga que viu que aquela mulher precisava não só do tratamento para o corona, mas também de um acolhimento. E aí essa mulher ficou alguns meses no hospital, fazia mais de 10 anos que ela não falava com a família, que estava aqui no interior de Minas. Uma equipe, né, de terapeutas acompanharam, entraram em contato, encontraram os familiares dela. Essa mulher no hospital começou a fazer visita de vídeo com os familiares que ela não via há 10 anos. Então ela foi se fortalecendo. E aí, quando ela já estava curada da Covid-19, já no hospital há meses, ou 2 meses, eu acredito, se eu não me engano, né, longe das ruas, nós acompanhamos a chegada dela em Formiga, foi recebida pela mãe que ela não via há 10 anos, pelo pai, pelos sobrinhos que ela nem conhecia. Então são histórias motivadoras que fazem a gente se emocionar. Eu recentemente também, a gente fez uma reportagem, essa eu quero contar porque eu passei o fim de semana chorando por causa dela. É um colega nosso aqui, um conhecido nosso que tem uma lanchonete aqui em Divinópolis, que estava fechando as portas. Ele já tinha vendido tudo que tinha na lanchonete, porque ele realmente não conseguia mais ter o que ele tinha antes, né, de vendas, de clientes, porque estava com as portas fechadas há tanto tempo. Ele gravou um vídeo, colocou nas redes sociais, e um colega dele que faz a mesma coisa que ele, que é vender sanduíche, hambúrguer. Os dois têm uma lanchonete, cada um, né, uma lanchonete. O colega que viu o vídeo se comoveu, entrou em contato e encomendou dele, falou assim, no delivery, eu quero encomendar de você um sanduíche para minha família. Tipo, ele faz a mesma coisa e entrou em contato com o outro para ajudar. E aí virou uma corrente do bem. Uma mulher lá do Mato Grosso entrou em contato com ele para ele poder fazer sanduíche e entregar para moradores de rua aqui. Ele conseguiu reabrir o negócio, comprou as coisas de volta. E assim, são matérias como essa que nos dão esperança, que nos dão motivação para seguir. E aí eu acho assim que eu gostaria de compartilhar com mais pessoas, né? Eu espero que muitas pessoas tenham assistido. Mas às vezes as pessoas pensam que vou assistir jornal, não vou assistir, é só notícia ruim. E na verdade não é. A gente está muito preocupado com isso, em gerar esperança, em gerar, em entregar um conteúdo que conforte o coração também das pessoas, otimismo, exatamente. Se você me permite, você agora está gerando um bebê, né? Vai ser mãe de mais um bebê lindo. Então, assim, é uma esperança também, né? É uma esperança. Mas, ao mesmo tempo que você tem essa missão, esse dever de gerar esperança no coração das pessoas que estão ali sintonizadas o tempo todo, você, ao mesmo tempo,
precisa manter esse equilíbrio, né? Porque eu acredito que todos nós que estamos vivendo a pandemia sempre tem aquele momento em que você está à beira de surtar ou manter o equilíbrio, porque tem hora que a gente vê várias situações e fala, meu Deus, eu mesmo, tem hora que eu estou andando na rua, eu olho para as pessoas e falo, não acredito que está todo mundo de máscara, em plena Itaúna, todo mundo usando máscara, eu nunca imaginei isso na minha vida. E para você hoje, que leva a notícia para as pessoas, que conta histórias, como que está a Ana emocionalmente para lidar com essas situações? Como que você está fazendo para manter esse equilíbrio? Eu, eu fui pega de surpresa pela notícia da gravidez. Na verdade, eu já estava realmente com os planos, mas eu não esperava que fosse agora, assim. Eu engravidei antes da pandemia, mas a notícia veio em plena pandemia. Eu descobri, eu estava cobrindo a pandemia, estava no auge, eu estava ao vivo na Câmara Municipal, eu estava com o jornal de 1h20, numa fome louca, sem saber o que estava acontecendo comigo. E aí, até o Thiago, eu não sei se o Thiago está aí ainda, quando ele foi me dar os parabéns, ele falou, Ana, é uma vida que vem, e nesse momento é uma vida, é um sinal de esperança. Uma criança é um sinal de esperança. E aí eu muito preocupada, eu até hoje estou muito preocupada, principalmente pelo fato, né, da gestante estar no grupo de risco. Então, assim, eu estou com os cuidados redobrados, né? Assim, tudo que a gente pode fazer, eu tenho feito em dobro. Mas eu acho que é isso, assim. E quando a gente está gestante, quando a gente vai gerar uma vida, a gente fica mais sensível. E eu acho que essa sensibilidade a gente não tem como a gente não levar também, né, para o nosso trabalho. A gente acaba trazendo um pouco dessa emoção, dessa sensibilidade para o nosso trabalho. Então, eu acho que é isso, assim. É um sinal de esperança e já é, sim, o meu trabalho, sabe? Eu já gosto de levar esperança para as pessoas, boas notícias. Eu sempre estimulei que a Acho que travou um pouco, gente. Ana, se você estiver me ouvindo, travou um pouquinho o seu vídeo aqui para mim. Caso você queira, você pode sair, eu te convido novamente. Se você tiver. A Ana Tereza travou, eu pedi ela para sair, ela vai voltar novamente e aí eu convido ela. Só um pouquinho de paciência, ela voltou. Voltou. Eu concluí. Não chegou a concluir, não, mas você estava quase concluindo já, o que você estava dizendo. Eu acho que faz parte do meu perfil também gerar, propor matérias, pautas que gerem esperança, otimismo, que contribuam também para acalmar o coração das pessoas. Mas nesse momento, como eu disse, essa sensibilidade realmente fica mais aflorada. E aí pode ser também que isso influencie no meu trabalho, assim, a gente se emociona mais, mas eu acho que também é do meu perfil, sabe? É ele ou ela? Já sabe? Ah, eu vou saber quinta-feira. Ah, vai ter que voltar para contar, então, para nós. Vou, Mas, vou independente, publicar. já vai ser um grande guerreiro, né? Por passar por uma fase tão Vai. difícil, assim. Mas eu queria... Assim, e já vai nascer com... Sim, eu vejo também uma situação que nós estamos enfrentando, até eu tinha escrito ali no script, que na verdade eu nem segui mais, enfim. Eu estava pensando justamente nessa pandemia, a situação que nós estamos enfrentando, de certa forma, nós temos, de um lado, a pandemia que acabou sendo uma notícia,
no ranking mundial, em todos os países, em que passou a ser o assunto mais comentado, mas em contrapartida, aqui no Brasil, a gente viu que a política acabou tomando o lugar daquilo que era um assunto mundial. E as pessoas acabaram deixando isso de lado. Você acha que essa questão da política, essa questão das fake news que tem rolado por aí, ou que rolaram por aí, você acredita que isso também possa ter influenciado para que as pessoas não se conscientizassem tanto para se preservarem do vírus? Eu acho que é uma questão de personalidade. Ontem mesmo eu vi pessoas falando que não estão tão preocupadas com a pandemia, mas que seguem as regras para proteger o outro. Então, pessoas que estão preocupadas também, porque mesmo que você não esteja preocupado em se proteger, mesmo que você acredite, você precisa respeitar o outro. Então, se você vai ao supermercado, você precisa ir de máscara. Se na sua cidade é obrigatório o uso de máscara nas ruas, você precisa sair de máscara. Não é só por você, é também em respeito ao próximo. Então, não é uma escolha você cuidar ou deixar de cuidar. Você precisa pensar, não é na questão política, não é no que está acontecendo no momento, é o que é real, o que é lei, o que você precisa cumprir. Então, se você se pede para você não aglomerar, não é uma questão sua, não é uma escolha sua, é uma determinação. Né? Então, quantos casos aqui, quantas denúncias a gente já fez, quantas denúncias a gente vê que chegam aqui pelo aplicativo da prefeitura, de pessoas denunciando aglomerações, festas particulares, e são pessoas que estão colocando a vida em risco delas, de outras pessoas, da família delas. Então, assim, eu acho que é uma questão de respeito muito mais do que de política, de acreditar ou não acreditar na doença, né? De respeito ao próximo, e aí vai de cada um, né? E como que você acredita que a notícia falsa, as fake news, elas têm a capacidade de promover a morte, vamos dizer assim, de levar à morte? Você acredita nisso? Que pode chegar a esse extremo? Eu acredito que a fake news, a notícia falsa, quando a pessoa não tem a informação de que ela existe e quando ela não tem conhecimento de onde buscar a informação verdadeira, eu acho que a fake news pode trazer um prejuízo muito grande, né? Pode gerar, pode influenciar, por exemplo, no agravamento de uma depressão. As pessoas às vezes já estão muito sensíveis com essa questão da pandemia, e aí uma notícia falsa, algo que mexe com essa pessoa, pode agravar sim problemas e levar, claro, né, as pessoas a um adoecimento profundo, porque existem vários tipos de notícias falsas, e aí isso pode realmente afetar a vida da pessoa. Né? O que é importante a gente deixar claro é que existem formas de você consumir informação de qualidade, de você ter veículos de comunicação que você confia e de você eliminar o efeito dessa fake news, porque há um jornalismo sério, um jornalismo responsável, que apura as notícias e que traz informação de qualidade. A gente não pode acreditar em tudo que chega, não é, Hudson? Não é? E essa informação, essa fake news, ela não chega para a pessoa desinformada, ela não chega só para quem não tem domínio das redes sociais, não tem domínio da tecnologia. Ela chega para todo mundo, ela chegou para mim hoje. E aí eu fui lá buscar a fonte confiável. Então, chega para todo mundo. Né? Então, assim, quanto mais a gente conseguir reforçar que existe o jornalismo de qualidade, que as pessoas têm aonde buscar, onde acessar uma fonte confiável, é importante. Eu te perguntei isso porque eu lembro muito de um caso, de uma história de 2014, não sei se você se recorda, da Fabiane Maria de Jesus, que era uma mulher de 33 anos de Guarujá,
que a população linchou ela até a morte justamente por causa de uma fake news em que dizia que ela havia violentado crianças, praticava magia negra, algo nesse sentido. E ela acabou sendo assassinada, brutalmente assassinada pela população, justamente por causa de uma fake news. E diante da pandemia, eu já vi várias informações falsas sobre alternativas para se prevenir, né, do vírus, né, tomar determinado chá, tentar aumentar o estado imunológico da pessoa, enfim. E rola muito isso, né, nas mídias sociais. E as pessoas acabam deixando de lado as orientações, que é o que você disse. Quando você precisa de uma informação precisa, você vai em algo que seja oficial. As pessoas acabam deixando um pouco, por exemplo, a OMS, o Ministério da Saúde e assim por diante, essas recomendações. No telejornalismo, a gente vê que vocês estão sempre orientando ao uso do álcool em gel, da máscara. Você acha que ainda precisa continuar apertando nessa tecla para que as pessoas tenham essa consciência? Porque, assim, onde você vai, todo mundo já está cansado de saber. Tem informação para tudo que é lado. Mas parece que as pessoas não conseguem absorver isso, sabe? Em atitudes, por exemplo. Eu estava na Caixa Econômica Federal antes de vir para cá e eu notei, assim, muita gente dentro da Caixa, né? E é um lugar público, todo mundo usa um caixa eletrônico, todo mundo põe a mão na porta. Como que você vê isso? Eu comentei que vai da responsabilidade individual das pessoas, né? As pessoas estão cansadas de ouvir falar que precisa usar máscara, já está careca de saber que precisa higienizar as mãos, que é importante você deixar o sapato fora de casa. Mas eu essa semana passei num pedágio e a atendente estava com a máscara no queixo. Fui comprar um galão de água, o atendente estava sem nenhuma máscara. Nenhuma, não tinha nem no queixo, nem pendurada na orelha, nem nada. E aí, assim, eu já ouvi pessoas falarem que só usa a máscara por causa da fiscalização, porque se for fiscal vai ser multado. Então, assim, às vezes a gente tem a impressão de que a imprensa está até repetitiva ao incentivar. Mas hoje mesmo eu recebi uma campanha aqui nas redes sociais, porque o que acontece? A gente vê um grupo de empresários que tem toda a razão em cobrar medidas, porque realmente há uma crise financeira que se forma. Eu não tendo para nenhum lado político, mas eu acho justa a manifestação. E aí a gente tem aqui eu recebi hoje, até repassei para a gente tentar fazer uma campanha que vai começar em Divinópolis, que você faz parte de quê? Do problema ou da solução? Porque existe uma doença que é uma doença grave que mata. Existem as formas de prevenção, existem os decretos municipais, cada prefeitura, cada município tem adotado medidas de segurança. Mas e aí, como que está a sua contribuição para que haja realmente um controle dessa doença, um controle no número de casos, para que realmente as pessoas não lotem os hospitais? Como está a sua contribuição? Então, assim, por mais que as pessoas saibam, como você disse, elas nem sempre cumprem, elas não veem a importância disso. Então, eu lembro que a gente, quando fez os restaurantes reabrindo aqui, e era uma reabertura parcial, com todas as regras, o representante eu esqueci o nome da associação, é um representante de bares, restaurantes, lanchonetes, ele falou que era um momento importante para os donos, os proprietários, os empresários de restaurantes adotarem todas as medidas possíveis, cumprirem com com todas as regras impostas, porque era o princípio de uma reabertura maior, né? Se você reabre e não tem um cumprimento das medidas, as pessoas não obedecem às regras, a tendência é retroagir, é fechar de novo.
né? E o que eles querem é que, aos poucos, as coisas vão reabrindo, claro que dentro de uma nova normalidade. Então, é uma questão de responsabilidade, de participação, para que a situação se controle. Mas é uma escolha. Diz que há essa passividade em questão da máscara, do álcool em gel, da necessidade de evitar, por exemplo, aglomerações, de não ir para a rua sem necessidade. E como que você acha que vai ser? Vou te fazer duas perguntas em uma. Como que você acha que nós, né, o mundo, a humanidade vai estar depois dessa pandemia? E como que você acha que a imprensa, que os meios de comunicação, os jornalistas vão estar, né, depois dessa pandemia? Você conseguiu me ouvir? Muita mudou, né, Hudson? A gente, assim, eu acho inacreditável, assim, eu vejo, às vezes, já tive que usar várias vezes, né, a máscara para entrar ao vivo no jornal. Então, assim, é uma mudança que eu, assim, além de ver as pessoas de máscara, Acho que travou de novo um pouquinho. Eu estou te vendo, mas eu não estou te ouvindo. Eu não estou te ouvindo. Vocês estão ouvindo, pessoal? Eu não estou te ouvindo, Ana. Está sem voz. Eu acho que você vai ter que voltar de novo. Você está me ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Será que ela está me vendo? Convidei ela de novo, pessoal. Ela vai entrar. Nós te vimos, vamos lá na fé. Mas não conseguimos ouvir a sua resposta. Eu comentei que é inacreditável, às vezes, ver os repórteres entrando ao vivo de máscara. Isso me deixou muito desconfortável no início, porque a gente precisa dessa expressão facial, a gente precisa passar, né, essa expressão na TV. Então, isso foi uma mudança que eu achei que, claro, contribui muito para a prevenção, mas há um prejuízo, por exemplo. Se você está na TV falando para pessoas que têm problema auditivo, né, falando para os surdos, eles fazem leitura labial, eles precisam da expressão para entender. Então, há um prejuízo muito grande nisso. Então, mas eu acho que foi um avanço para a questão da prevenção. A TV, por exemplo, precisou adotar a medida de 2 microfones. Quando eu usava um microfone aqui para
para falar e para entrevistar, agora eu tenho o meu, o entrevistado tem o dele. Esse microfone é higienizado de uma forma intensa a cada local que a gente vai. Então, assim, já é uma mudança muito grande. Eu acho que isso acho que a gente tende a ter mais mudanças ainda na imprensa. Mas a gente já vê que é uma nova realidade que se forma sem previsão de quando vai voltar. Porque eu estou vendo aqui um comentário. Só que o comentário é um pouco maior. Parece que o seu travou de novo, Ana. Deixa eu ver aqui. Guilherme que está falando. Acho que travou de novo, Ana, o seu. Você está me ouvindo? Há muita informação descentralizada, o que é preciso uma centralização, ou seja, uma padronização. Exemplo é o presidente. Mas isso é muito complexo. Somos seres humanos. Máscaras em excesso faz mal. Vamos ver se a Ana volta novamente. Aqui, pessoal, está contabilizando para mim praticamente meia hora de vídeo. A live ela tem um tempinho aí de quase 50 minutos. E eu pretendo terminar ela antes com a Ana, para que eu não precise começar uma outra para a gente terminar, tá bom? Voltou. Mas agora, tratando um pouquinho da sua profissão como professora, né? Como aquela que ensina. As faculdades ou a faculdade pela qual você leciona, ela está parada no momento? Como que vocês estão lidando com essa questão das aulas nesse período? Como você é professora de jornalismo, como que tem sido essa preocupação também dos alunos que estudam nessa área para absorver e disseminar a informação verdadeira? Travou de novo. Ana, se você estiver me ouvindo, travou de novo. Desde já, eu quero agradecer a participação de todas as pessoas que acompanharam a live, a minha audiência, como a audiência da Ana. Eu agradeço desde já a participação de todos vocês. Espero que o que nós partilhamos tenha sido algo proveitoso e, ao mesmo tempo, também reflexivo, né? Para que nós possamos refletir sobre a forma como nós estamos absorvendo as informações, as notícias. Estou de volta, espero que não caia, porque se cair é a internet aqui hoje que está péssima. Eles estavam mexendo aqui na rua. Mas eu acredito, Ana, que mesmo nesse tempo em que nós falamos, você já apontou para nós várias situações das quais as pessoas têm curiosidade de saber, e ao mesmo tempo como está sendo essa questão da imprensa em meio à pandemia. E eu te pergunto agora como professora, né? Eu acredito que muitas pessoas estão dando aula de casa, você leciona uma matéria que é basicamente o assunto que nós estamos falando, que é a pandemia, né? E os alunos, provavelmente, eles agora também estão vivendo essa situação de presenciar, estudar, sei lá, analisar cada vez mais as fake news. Como que está sendo essa questão aí da vida acadêmica de vocês? Hudson, começou assim, muito estranho, porque todo mundo em casa, gente com muito medo de tudo, muito incerto,
mas seguindo algumas determinações das instituições. Rodolfo, obrigada, viu? Eu adoro ser professora, adoro os alunos, eu tenho um orgulho muito grande de poder contribuir com a vida das pessoas, mas, enfim, aí a gente começou a viver essa questão da aula online, porque era a aula remota, era o recurso que a gente tinha. Então, eu precisei me adaptar a todos, eu acho. Né? Talvez um ou outro já tenha, estivesse tendo a experiência de cursos online, mas não era o meu caso. Eu dava cursos presenciais, aulas presenciais, treinamentos presenciais. E aí eu fui para o online. E aí, assim, a gente está tendo aulas por uma plataforma que chama Teams, uma plataforma que tem sido muito usada. E aí funcionou super bem. A faculdade ofereceu aí um suporte para os alunos que não tinham formas, não tinham o equipamento, né, o notebook, o computador. E aí, assim, eu tive aulas de sala cheia todos os dias de aula remota aí nessa pandemia. Agora nós estamos no recesso, assim, de 1 a 15 de julho é o nosso recesso. E aí, mas assim, foi fantástico, foi uma experiência muito boa. É claro que a gente perde o contato, perde a questão do network, perde muito, mas tem um lado muito positivo também, que é essa questão de se adaptar ao novo. Eu acho que foi importante para todos, assim, você fazer um trabalho, tudo online, você fazer uma prova online, você participar com esse professor, interagir. Eu trouxe muitos convidados, então, assim, como a gente estava no online, eu não tinha o problema do deslocamento. Então, por exemplo, eu tive convidados de Belo Horizonte que não precisaram vir até a sala de aula, eles entraram online, contribuíram para as aulas. Então, foi uma experiência muito rica também. E eu achei que o rendimento dos alunos também foi muito bom, sabe? Eu tive muitos retornos positivos. Foi mais fácil compartilhar conteúdo, porque todos estavam com a internet. Então, às vezes, eu lembrava, por exemplo, de uma matéria que eu vi. Talvez eu não tivesse essa reportagem na sala de aula, naquele momento, para compartilhar com os alunos. Ali, eu entrava na internet, mandava o link, todo mundo abria e todo mundo assistia junto. Então, foi uma experiência muito rica e eu acho que não só no jornalismo, como a gente comentou agora, mas também na educação, a gente tem muito que mudar e que crescer com essa pandemia. Eu vejo que, claro, a gente tem vários pontos negativos, a gente tem uma doença que massacra as pessoas, mas a gente tem que ver também que há algo de bom para a gente tirar disso tudo, né? O Pedro está falando que é seu fã, né? Na verdade, tem vários Pedro, um fãs. abraço. Eu acho que quando a gente toma a iniciativa de fazer faculdade de jornalismo, a gente entra na faculdade. Eu acredito que isso passa na cabeça de quase 90% dos alunos, justamente o telejornalismo, né? E eu lembro que quando eu cheguei na faculdade, que eu falei, nossa, aquela é a tia da televisão. E tipo assim, a matéria de telejornalismo era uma das últimas que iriam ser lecionadas para nós. E eu fiquei numa ansiedade louca e nunca que chegava, e a gente não tinha aproximação, porque eu via a Ana de longe, ou quando ela ia falar em algum evento da faculdade e tal. E aí chegou o momento, né? Evidentemente que mesmo com a aula sendo online, a sua sala não iria ficar vazia, porque todo mundo fica nessa expectativa louca do telejornalismo, né? E você conta muitas histórias, assim, muitas matérias que você apresentou para nós na aula, né? O jeito de contar essas histórias, que você tem esse lado emotivo mesmo da coisa, né? De trazer essa emoção. Se hoje você tivesse que criar uma pauta para poder falar sobre essa situação da pandemia que nós estamos vivendo, de uma forma positiva, o que você faria? O que vem no teu coração? Eu faria uma reportagem com as mães, principalmente com as mães que estão em home office,
com as mães que talvez precisaram ficar em casa porque os filhos estão sem aula. Eu acho que é um ganho, por mais que a gente tenha que conviver com medo, que conviver com essas medidas de prevenção, que a gente tem que tirar o sapato e a roupa antes de entrar em casa, mas no seio do lar, na convivência familiar, há um ganho muito grande. Há um ganho entre marido e mulher, entre pais e filhos, e há um ganho muito grande entre mãe e filho. Eu nem quando a minha menina nasceu eu fiquei tanto tempo com ela. Eu sempre trabalhei muito, eu dava aula 3 vezes por semana na faculdade, a TV eu saía daqui 6 horas da manhã, quando eu voltava a menina já estava na escola. Então hoje eu estou ficando o dia inteiro com ela, eu nunca fiquei com ela esse tanto. Hoje quando ela acordou de manhã, eu fui dar um beijo de bom dia e agradeci a Deus. Falei, meu Deus, obrigado por me proporcionar esse momento. Eu posso contar nos dedos, às vezes, que no meio da semana eu acordei com ela. Eu vi ela acordar. E esse é o relato de muitas mães. Eu tenho uma mãe que é uma psicóloga, que é uma amiga. Ela falou, Ana, eu me sinto no puerpério. É como se eu estivesse gerando Davi de novo. Porque ela também é uma mãe que trabalha muito, ela é autônoma, então a criança nasce, se você não tem uma fonte de renda, você precisa continuar trabalhando. Então você entrega, né? Entrega para a mãe, entrega para a babá e vai trabalhar, porque o mundo é assim. E aí ela precisou parar. Ela foi forçada a parar, ela parou os atendimentos para poder ficar em casa, porque não podia realmente atender, e além de tudo ela tinha uma criança que não tinha aula e ela precisava ficar. Ela falou, eu sinto como se se o Davi estivesse nascendo de novo. Então eu acho que uma reportagem que geraria boas entrevistas, relatos emocionantes, seria assim com as mães. Claro, tem hora que a gente fica louca também, né? As crianças em casa às vezes enlouquecem a gente. Mas o lado positivo é muito maior. Mas olha, as crianças enlouquecem, mas as mães também enlouquecem a gente. A minha, se deixar, não é fácil, não. Tem dia que acha que é mocinha, que vai passear, que vai ali tomar uma cervejinha no barzinho. Eu falo, não tem isso não. Mas eu acho que eles ficam nessa ânsia também, porque assim, não é fácil para eles ficarem dentro de casa esse tempo todo, né? Assim, a gente ainda sai para trabalhar, sai para fazer alguma atividade, mas eles estão assim, dentro desse grupo de risco. Então, assim, a gente fica preocupado de certa forma. Você tem sua mãe, como é que está sendo isso? Você vê ela, você não está vendo, ela está no grupo de risco, como que está sendo isso? Meus pais estão no grupo de risco, a minha mãe já tem 65, meu pai é 63, mas tem doença cardiovascular, já teve um infarto agora recentemente, então sim o grupo de risco. Eles ficaram acho que 2 meses totalmente isolados no nosso sítio, no sítio que eles têm, e aí a gente ficou sem encontrar. Agora, recentemente, como eu tô ficando mais em casa mesmo, não vou em quase lugar nenhum, também estou no grupo de risco, a minha menina também não sai, a gente se encontra, né? Eu vou até a casa deles e fico numa varanda, numa área externa, arejada e de máscara. É a forma que a gente encontrou de manter um relacionamento que é saudável para mim, para minha filha, principalmente, que né, é uma criança, difícil de entender, e para eles, né, que são os avós, que ficavam com ela o tempo todo, às vezes, e agora não podem ficar mais. Então, assim, para evitar um prejuízo emocional talvez maior, a gente tem feito isso, sabe? Eu vi que alguns jornalistas, né, que trabalham no telejornal, eles têm produzido conteúdos e até mesmo transmissões ao vivo dentro da própria casa. O Theo Taveira, se eu não me engano, o Matheus, que é de Goiás, também afiliado da Rede Globo. Você chegou a
produzir ou a fazer algo, alguma transmissão da sua casa, ou você está indo realmente para a TV? Como que está sendo isso para você? Na TV a gente está trabalhando por escala, justamente para reduzir o número de pessoas que trabalham juntas. E aí, então, metade da equipe trabalha uma semana, metade da equipe trabalha outra semana. Claro que para isso acontecer, teve uma redistribuição dos telejornais. Mas eu não precisei produzir de casa. Como a gente está trabalhando por escala, quando está na minha semana, eu vou para a TV mesmo e fico lá, mas com todas as medidas. Na TV a gente só entra depois de medir a temperatura, Vai cair, é de vai cair, máscara. vai cair, eu vou voltar só para a gente despedir.